Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é dia 29 de julho e a igreja celebra o dia de Santa Marta, a irmã de Lázaro e de Maria. O Evangelho de João está no capítulo 11, dos versículos 19 ao 27. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: o teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu-lhe ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vivemos pela fé, sim. A vida é sustentada pela fé, seja neste mundo, seja na eternidade. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta certeza que o Senhor nos traz pode ser evidenciada a nós sob dois aspectos. Viver em mim. Todos nós somos chamados a depositar a nossa vida, a nossa esperança no Senhor. Precisamos fazer de Jesus o nosso caminho. O caminho que nos afasta da perplexidade do mal, das ilusões dos prazeres e nos lança na verdadeira vida. Porque este caminho só nos leva a uma realidade, a vida. Mas a vida só pode ser de fato assumida por quem tem Jesus Cristo como sendo a sua verdade. Pois quem tem no Cristo a sua verdade, não se deixa levar pelas mentiras que o mundo nos apresenta. Se Jesus é a verdade, tudo que é contrário aos seus ensinamentos é mentira. E se Jesus é verdade, o inimigo é a mentira. Se a verdade une, a mentira divide. Ser de Cristo é seguir o seu caminho, trilhar a sua verdade para se ter a sua vida, que é eterna. Contudo, muitas vezes, mesmo no caminho de Cristo, a gente acaba deixando de praticar o bem para praticar o mal. O pecado traz à alma da gente uma realidade de morte. O homem que vive imerso no pecado é o homem que experimenta a todo instante a dura realidade da morte. É viver como se estivesse morto, porque é ir perdendo aos poucos o sentido da vida, ir ferindo a sua vida tanto fisicamente, como psicologicamente, como espiritualmente. Quer dizer, o homem vai se perdendo porque o pecado vai sugando a gente. É como uma planta que vai secando, que vai murchando aos poucos. Mas quem está em Cristo é sempre uma nova criatura. Porque o projeto do Cristo para nós
é justamente este: deixar as coisas velhas para trás e fazer de cada um de nós novas criaturas. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assim, se estamos mortos pelo pecado, podemos viver para Cristo. Mas hoje eu quero lembrar a você que esta nova vida que o Cristo te propõe, e não depois da morte, já aqui, no hoje da nossa história, só é possível se você reconhecer os teus pecados, se você se arrepender dos seus pecados e se humildemente você pedir perdão dos teus pecados. E esse perdão, ele deve ser sacramental, quer dizer, eu preciso buscar o sacerdote a quem o Cristo deu esta autoridade de perdoar. A quem vocês perdoarem os pecados, estes serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, estes serão retidos. Todo homem que se curva à misericórdia do Pai, por meio do ministério da igreja, experimenta no já, ainda não da história, a força da ressurreição, de uma vida que vence toda e qualquer realidade de morte. Quem vive assim, lutando contra o mal, se fortalecendo no bem, nunca deve ter medo da morte física. Porque o Senhor é muito enfático no Evangelho de hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. O que morre é o nosso corpo. A morte consegue tocar somente o nosso corpo. Mas na hora em que a morte envolve o nosso corpo, o amor do ressuscitado por nós é tão grande que nos abraça. É como se dissesse a morte: aqui não, aqui você não toca. E é neste abraço do Criador à criatura, nos torna eternos. Porque todas as vezes que nós nos unimos verdadeiramente a Cristo, nós nos tornamos eternos. Então, quando nós vamos sepultar alguém querido, tenha plena convicção da fé de que você não está sepultando uma pessoa. Pessoa é corpo e alma. Ao sepultar um ente querido, saiba que aquele corpo é somente uma casa vazia. Uma casa que o Senhor nos deu para habitar neste mundo. Mas casa esta que um dia tem que ser deixada, tal qual Paulo nos diz, a tenda um dia terá que ser desarmada. E por quê? Porque o morador daquela tenda terá que voltar para as moradas eternas, para a casa do seu Pai. É a ovelha nos ombros do pastor, voltando para o redil. Quantas vezes os nossos vizinhos de tantos anos, cujos filhos brincaram com os nossos filhos, cresceram com os nossos filhos, precisam se mudar para outra cidade. E a gente se vê ali diante daquela casa vazia. E olhar aquela casa vazia dos nossos vizinhos nos traz tanta saudade que a gente chora. Mas chorar diante da casa vazia é poder dizer que os nossos vizinhos morreram? Não! Choramos saudade. Era bom estar com eles, mas agora eles moram numa outra cidade. Assim, quando choramos diante de um corpo que faleceu, não choramos diante de uma pessoa morta, mas de uma casa vazia, cujo morador voltou para a casa do seu Pai. E se um dia nós também teremos que deixar a nossa casa para ir ao encontro do Pai, saiba que este encontro com quem na frente foi,
este encontro em Deus será possível, será real. A festa de Santa Marta, então, alimenta em todos nós a certeza da ressurreição, a superação do pecado neste mundo, a vitória de Cristo em nossa vida para a eternidade. Pela intercessão de Santa Marta, abençoe-vos Deus da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.